O Manuel mandou um abraço para você. Muito bom final de tarde, muito bom início de noite para todos. Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Que bom encontrar vocês aqui. Deixa eu olhar para o lado aqui e ver quem é que já está conosco aqui. Abre o chat só para a gente ver quem é que está aqui conosco. Meu grande irmão Paulo Roberto de Jesus está comigo aqui. Ivan de Jaraguá do Sul. Daiane, Arthur, grande Arthur. Bora, vamos lá, Rodrigão Monteiro, Silvano. E aí, Lu, tudo bem? Grande irmão Capelli. Capelli, tu é uma peça importante para esse momento aqui. Tô olhando para o lado, não tô olhando para a câmera, só que eu tô olhando todo mundo aqui. Silvinho, maravilha. Simone, grande mentora também, tem referência tua nesse webinário. Grande Roberto. Fernando da Capitão Navalha, Bianca, Carla Chapecó, Criari de Chapecó também está com a gente, Damiana, grande meu amigo, irmão Acosta, que honra, que felicidade, Ale do Rio. Aproveitando, já vamos coloca no chat aqui, por favor, pessoal, de onde que vocês estão falando. O Wilton está falando de Balneário Camboriú, né? O Wilton, nosso poeta, bem-vindo, Wilton, seja muito bem-vindo. Que honra, Milene, chegando aí também, Arthur, Porto Belo, quem mais? Florianópolis. Vamos ver o que mais tem no chat aqui, Felipe. Joga o chat pra gente ali, por favor. Caxias do Sul, Floripa, Sampa, Curitiba, Rio Branco. Tudo bom, Elisângela? Que bom ter você aqui. Laure, da CIF, ingleses, muito obrigado pela presença. Grande Marcela, Rochelle, Giancarlo, César de Itapema, muito bem-vindos todos e todas. É uma honra ter vocês aqui nessa noite especial. E a data de hoje, para a gente falar sobre liderança extrema, não foi escolhida ao acaso, né? A gente sabe o quanto 2026 é um ano que se apresenta com muitos desafios, não é verdade? Muitos desafios, mas também muitas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar. Como a gente pode se preparar para os desafios visando as oportunidades. Ah, tem eleição, tem Copa do Mundo? Tem. Isso é tempo ruim, chove para todo mundo, mas a gente vai sair daqui muito melhor, muito mais preparado para esses desafios. Essa é a proposta, então se dediquem, como eu falei ali no chat agora há pouco, prepara a água, prepara o cafezinho, procurem estar aqui com intenção, também com presença, porque é extremamente importante o conteúdo que eu preparei com muita dedicação, muito carinho para entregar para vocês.
E para a gente começar, quem já me conhece há mais tempo nos treinamentos que eu sempre dei nas empresas, eu sempre gosto de sortear um livro. Eu adoro sortear livro. Quem sabe, quem me acompanha há bastante tempo sabe disso. Então tá aqui. Qual é a proposta? No final do nosso webinar, eu vou sortear um livro, tá? E para concorrer, esse livro é bem simples. Quem ainda não me segue no Instagram, @o_Marcelo_Delara, só me seguir e repostar o meu último story, né, dando referência de que realmente está aqui acompanhando o nosso webinário. E ao final do nosso webinário, eu já vou disponibilizar, então, vou realizar, melhor dizendo, o sorteio de um livro. Combinado? Então, já vamos aqui começando. Ó, também vamos a Lisandra, a Johnny, Luciana. Eu vi que também tinha a Karine, também, a Andrea, Ednei. Muito bom ver vocês aqui. Que honra a presença de vocês. Rodrigo Ferman, grande presença. A Michele. Chegou a Carlinha Ferri, lá de Campinas também. Bem-vindo, Carla. Então, vamos lá, pessoal. Eu até comentei, eu não quis fazer muito alarde porque parecia propaganda enganosa, né? Mas eu quero fazer a proposta aqui. O desafio é, como eu coloquei em alguns stories no decorrer do dia de hoje, é que o que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai conversar hoje aqui nesse webinário, faz com que os líderes, quem exerce cargo de gestão, seja empresário, seja supervisor, quem tem uma liderança indireta, como quem trabalha com consultoria dentro das lojas, vive de muitas vezes sobrecarregado, não é verdade? Trabalha às vezes 10, 12 horas e parece que não dá conta. Mas o que a gente vai analisar hoje, que a gente vai adquirir de conhecimento, por mais audacioso, eu tenho muita tranquilidade em afirmar que sim, é plenamente capaz de liberar 10 horas da sua semana, sem perder resultado, sem perder o controle, que todo mundo gosta de ter controle sobre as coisas, e digo mais, aumentando performance. Quem aqui, responde aqui no chat, quem é que se sente sobrecarregado hoje? Quem que se sente naquele sufoco de que parece que não vence o dia a dia? Não vence a rotina, não vence as demandas? Quem se identifica com isso? O McFreud já falou que sim, se identifica. Antônio, Ivan, eu sei porque eu também já compartilhei, já padeci desse mal. Luana, o Matheus Hack, o Valmor, grande Valmor, seja bem-vindo mais uma vez. É isso aí, pessoal. Então, essa é a proposta. Então, vamos começar? Vamos começar para o que interessa? Vamos lá, então. Chegou esse documento para o senhor dar uma lida. Mas agora? Sim. Agora tu me entrega isso? Sim, agora. Porra, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Me entregar isso aqui no meio do webinário? Não, não, não. Sai daqui. Toma isso aqui, não vou falar agora. Desculpa, meu amor, mas eu queria chamar a atenção para vocês. Isso aqui que eu acabei de ensinar agora é muito da realidade que a gente encontra em muitos ambientes corporativos, não é verdade? Um líder que explode porque chega uma notícia ruim, explode porque chegou uma notícia indesejada, um tropeço, uma meta que não foi batida, e aí muitos líderes matam o mensageiro por causa da mensagem. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, exato, né, Silvio? Nem combina com essa abordagem, né? Mas eu fiz isso justamente para chamar atenção para vocês a importância do que nós vamos falar hoje. A liderança, como eu costumo dizer, a liderança atual, a liderança corporativa atual, ela está quebrada. E não é sensacionalismo, não é marketing aqui para divulgar, mas eu vou mostrar para vocês porque eu já atuei de forma, não digo tóxica, mas ríspida, não adequada como líder. Já vi postura de outros líderes também com esse tipo de atitude. E quem me conhece sabe, na minha trajetória, dos 10 anos de exército, mas principalmente nos 10 anos de mundo corporativo, que eu já pedi demissão por causa de uma liderança ruim. Uma liderança tóxica, uma liderança que pisava no time, pisava no seu subordinado para ficar bem com os diretores, com os gestores superiores. Eu acredito que vocês que estão aqui me acompanhando, as mais de 90 pessoas, em algum momento já viram esse tipo de comportamento, esse perfil de líder. Um líder tóxico, um líder que não é líder, né? É um chefe. Ainda atua com um poder coercitivo embaixo do braço, atuando de maneira autoritária. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, porque também
O Antônio ainda fala, quer nomes? Tem alguns, né? Mas a ideia do webinário e falar da metodologia da liderança extrema que eu desenvolvi é sim para atacar essa dor aqui. A dor de ver empresas grandes, como eu, já pedi demissão de uma grande empresa que eu admiro até hoje, que o meu salário era bom, eu tinha um baita time, eu tinha um ótimo desafio que me instigava a trabalhar todos os dias, mas a liderança imediata era tóxica. Então, vendo esse tipo de postura que eu falei, cara, a gente tem que entregar algo que realmente faça sentido. E também, a segunda principal dor que eu vivi e vivenciei no mundo corporativo é excelentes profissionais que eu vi serem promovidos porque entregavam ótimos resultados, porque batiam meta, se destacavam dentro do seu time, eram propositivos, colaboravam com os seus líderes imediatos e, por mérito, por merecimento, foram promovidos. Mas foram promovidos sem método, sem entregar uma ferramenta. Ó, liderar funciona assim. Liderança é desse jeito. E aí o que acontece com esses excelentes profissionais que são promovidos sem método, sem uma rotina, sem um script de como exercer uma liderança de alta performance? Eles continuam fazendo aquilo que eles faziam quando entregavam o resultado e aí querem ainda gerir o time. Mas sem jeito, então vai daquele jeito. E aí começa o quê? Se sobrecarregar, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, porque quem foi promovido sabe que a empresa te promove e fala assim, eu estou te dando um voto de confiança, eu quero te avaliar por 3, 6 meses para ver se você dá conta. E aí é claro que você quer dar conta, não é mesmo? Você quer dar conta. Você quer entregar, continuar entregando o resultado e ainda mais, quer mostrar que tem capacidade de liderar. Só que você se sobrecarrega, o time se sente inseguro porque entende que não tem um método, ele percebe o líder reativo e não propositivo. Então, em cima dessas duas dores, pessoal, que a gente, então, procura trabalhar a metodologia da liderança extrema. E quando a gente fala de liderança, a gente sabe que um ambiente onde a liderança ela é testada, ela é trabalhada diariamente, é o ambiente militar. É o ambiente militar. E eu fui militar 10 anos, acho que já comentei com muitos de vocês, sabem da minha trajetória, fui militar do Exército durante 10 anos. Quem aqui já foi militar aqui, dá um oi ali, já fui, coloca no chat ali, por favor, para a gente saber quem é que já esteve nas fileiras do Exército. Vai colocando aí, por favor. Felipe, já falou que sim. Mais alguém já atuou dentro do Exército? Vamos lá. Alguém comenta mais a coisa? Fernando, gerente de Floripa, muito bom. Silvano, maravilha. E eu, então, eu tive a oportunidade de trabalhar na missão de paz no Haiti em 2011. E lá, pessoal, a liderança realmente ela é uma liderança extrema, é uma liderança que não permite vacilos. As vaidades e os egos são deixados de lado, principalmente numa missão real como o Haiti. Mas qual é o contexto que a gente encontra o Haiti? Eu estive no Haiti em 2011. Quem vai recordar, lembra que em 2010 teve um terremoto que destruiu o país, foi um dos terremotos de maiores impactos e de maiores proporções que já foi registrado. E o cenário que a gente encontra no Haiti é mais ou menos assim, pessoal. Um ano após, 300 mil mortos. 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. O nosso batalhão, talvez eu tenha alguns colegas meus aqui do Exército que estejam aqui nesse webinário, o nosso batalhão adotou um orfanato com 32 crianças que perderam os pais no terremoto. Esse é o cenário que nós encontramos no Haiti. Teremos que reconstruir, tendo que ajudar de forma humanitária e tendo que impor ordem. Por que impor ordem? Porque além dessas mazelas, os principais presídios desabaram, soltando de forma involuntária 4 mil detentos. Chefes de gangues, ladrões, estupradores, e boa parte da nossa missão era justamente prender eles de volta. Fogo real, a captura de detentos, além de ter que fazer a segurança da engenharia brasileira para a reconstrução das obras. Tá? Esse era o contexto que nós encontrávamos no Haiti, onde a liderança ela era testada de forma intensa, 24 horas por dia, sem margem para vaidades, sem margem para ego, sem margem para erro. Aqui tem mais uma foto, né? Vocês podem ver que atualmente eu estou numa versão um pouquinho mais ampliada e estendida, né?
Essa foto foi tirada aproximadamente 15 anos atrás, né, pessoal? 15 anos atrás e provavelmente 15 quilos a menos também, né? Mas estou aqui inteiro, mais barbudo, um pouco maiorzinho, mas essa aí era o Sargento Bertin, né, no Haiti, em 2011. Tá? Então, é nesse contexto que eu vivenciei a minha primeira fase profissional em termos de liderança. E aí, pessoal, quando eu trago mais 10 anos, a minha história de 10 anos de mundo corporativo, eu encontro uma liderança bem diferente. A liderança corporativa, ela tem características diferentes, ela tem virtudes diferentes, claro que também realidades diante de um contexto diferente. Mas, até porque eu falei que a liderança atual está quebrada e falei das dores que eu vivenciei, vi e vivi no ambiente corporativo, um caso emblemático que retrata fielmente a minha percepção com relação ao ambiente corporativo, a liderança corporativa atual, é o caso da Ford em 2006. Eu não sei quem já estudou isso aí, deve ter estudado em algum MBA, alguma pós-graduação. Quem aparece nesse slide é um CEO chamado Alan Mulally. Ele assume como CEO mundial da Ford em 2006, vindo da Boeing. E, pessoal, por que ele foi chamado quase que às pressas como o salvador da Ford em 2006? Porque a Ford, naquele período, estava à beira de uma perda de 17 bilhões de dólares. Não são 17 milhões e nós não estamos falando em reais, estamos falando em 17 bilhões de dólares. Esse era o contexto em que ele assume a Ford em 2006. Mas olha que interessante, costumo dizer isso que chama-se Teatro das Vaidades. Ele instituiu uma reunião, toda quinta-feira, uma reunião de revisão, como tem a reunião semanal, de analisar os números semanais. Acho que quem já trabalha nas grandes empresas sabe que toda semana deve ter alguma reunião para analisar os indicadores. Mas o que acontecia nesse contexto da Ford em 2006? Mesmo torrando, queimando 17 bilhões de dólares. Quando ele entrava na reunião, os diretores, CEOs apresentavam, exatamente, Silvio, sala de guerra, isso aí. Os gestores da Ford apresentavam indicadores verdinhos, bonitinhos. Indicadores verdes aqui, números positivos ali, gráficos verdinhos, até porque o Alan ele instituiu o seguinte, qualquer indicador positivo tinha que ser verde. O que estava parado, perigando cair, tinha que ser amarelo, e o indicador vermelho, porque tinha uma queda, algo preocupante. E aquele momento era um momento que ninguém queria se expor, ninguém queria encarar os fatos brutais, todo mundo tinha medo, porque aquele teatro das vaidades que a gente tem que parecer tudo bem, o politicamente correto, né? Quem vai ser aqui que vai quebrar a egrégora, o clima da galera? Mas aí, teve um cara chamado Mark Fields. Ele era o CEO, o vice-presidente, melhor dizendo, da Ford na América. E ele teve a coragem, a audácia de, na reunião, apresentar um gráfico vermelho. Quem estudou esse caso vai lembrar quando ele relata, tem vídeos deles, inclusive no YouTube, ele cita que quando ele apresenta o gráfico vermelho, aquela sala vira um silêncio mórbido e todo mundo pensando, pronto, o Mark acabou de ser incinerado. Ele vai ser demitido agora. E era essa a reação que todo mundo imaginava e já estava esperando. Pô, quem é que teve a audácia de pegar e apresentar um número vermelho? Que coragem é essa? Que petulância é essa? E vamos lá, eu já tive reuniões que eu percebia que a gente tinha medo. Às vezes até a gente colocava, né, o slide lá, o gráfico, porque a gente tirava um print de um CRM ou algo do tipo, um RP, e às vezes a gente ficava falando dos outros para rapidinho e para ninguém ver aquele gráfico vermelho, não é verdade? Mas aí, claro que o CEO, o diretor, olha rapidinho, não, mas esse número aqui, o que acontece? Não é isso, Luana, Anderson, Silvio? Não acontece isso? Quem mais já viveu essa realidade? É isso. É isso que acontece. Mas voltando ao caso aqui, pessoal, sabe qual foi a reação do Mark Fields? Eu vou parar aqui até para mostrar. Ele fez o seguinte, ele fez exatamente isso. Ó. Ele começou a bater palma. Ele bateu palma e falou assim, que bom, Mark, que você nos trouxe essa situação. Agora nós podemos te ajudar. Naquele momento, o Alan conseguiu desmantelar
destruir a cultura do teatro de vaidades, a cultura do medo, a cultura da omissão dentro dos ambientes corporativos. Vê se isso não fala diretamente com as dores que a gente apontou, que é o fato de nós estarmos aqui conversando. Quantas realidades como essas a gente não encontra, não é isso? E aí, pessoal, o teatro das vaidades, ele é repleto de omissão, medo, líderes tóxicos e falta de método para liderar. E, infelizmente, isso é muito mais comum do que se imagina nos dias de hoje. Eu até pergunto para vocês aqui, alguém se depara com essa realidade agora, ou já se deparou recentemente, até para não se comprometer, mas eu até quero saber se alguém está me concordando comigo, só dá um joinha aqui para dizer se faz sentido o que eu estou falando até agora, ou se em algum momento eu estou falando uma mentira, pode jogar para baixo aqui também, porque eu não sou dono da verdade. É isso aí? Como o Igor falou, é raro, mas acontece muito. O Marcelo falou, eu já fui assim. O importante é a gente perceber onde está falhando e se desenvolver para melhorar. É isso aí, galera. Então, essa é a realidade do mundo corporativo. É isso que a gente encontra ou encontrava, ou o que retrata a história do case da Ford. É o que a Kim Scott, no livro Empatia Assertiva, chama de harmonia artificial. É entrar numa reunião sabendo que a meta não vai ser atingida, que o concorrente está ganhando a principal conta nossa e a gente não quer falar nada, a gente não quer se indispor, a gente não quer se opor, a gente quer continuar sendo um cara bonzinho, o cara legal, o líder gente boa. Só que daí, pessoal, eu já caí nessa, também já vacilei, assim como o meu xará Marcelo já passou, eu passei por isso. Eu já me omiti de ver um colaborador que dava contra, que travava o processo, sempre tinha um porém, uma muleta, uma bengala para dizer que não ia dar certo. E aí ele ia baixando a performance, uma performance bem mediana, diante da densidade do time que eu tinha. Mas aí eu sabia que precisava ser feito. Precisava dar um feedback sincero. E depois de alguns feedbacks, se fosse o caso, a gente tem que fazer o desligamento. Mas eu me omiti. Eu fui me omitindo, deixando para lá. Só que daí o que acontece? Aí os demais colaboradores que têm uma performance melhor, que se destacam, começam a se sentir sobrecarregados. Começam a ver a minha liderança como uma liderança que prioriza a injustiça. E aí, pessoal, a gente tenta dar um jeitinho para tentar fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E aí, pessoal, eu aprendi uma frase bem dolorosa, que é o seguinte: não existe... Presta atenção aqui. Eu até vou interromper aqui, que eu vou voltar para essa parte aqui, que eu vou chegar mais perto. Presta atenção aqui, pessoal. Não existe jeito certo para se fazer o que é errado. A gente, às vezes, costuma dizer, não, mas eu vou dar um jeito aqui, eu vou resolver. Se é um resultado errado, se é uma atitude errada, não tem jeitinho. Mas a gente cai na harmonia artificial. A gente acha que é mais fácil empurrar com a barriga, evitar o confronto, evitar o dissabor, o desprazer. Mas a conta chega. Em algum momento a conta chega. E aí, pessoal, quando a gente tolera esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, o time se sente sobrecarregado, o time se cansa, e aí, muitas vezes, os melhores pedem para sair. Não pela empresa, não pelo salário, mas por uma liderança tóxica, como eu mesmo já pedi demissão. Olha que hipocrisia minha na época. Eu pedi demissão porque o líder tinha atitudes como essa, e eu me peguei tendo as mesmas atitudes. E aí, quando a gente tolera esse tipo de postura inadequada, que polui, que contamina o ambiente, é o beira do precipício de uma liderança. E aí, pessoal, trazido do livro Liderança Extrema, ele fala que quando se trata de padrões, gravem essa frase, printam, joguem aqui e me digam aqui já no chat se concordam ou discordam dessa frase. Quando se trata de padrões, preste atenção, a questão não é o que o líder prega ou fala, mas o que ele tolera. Essa é a referência de padrão de líder que vai ditar a tua liderança. É o que tu tolera perante o teu time. É o que tu tolera perante uma baixa performance. É o que você tolera, não só o que você fala. O discurso é fácil, né? O discurso é bonitinho. Mas agora a postura firme de não tolerar certos tipos de comportamento, certas posturas inadequadas, é aqui que vai dizer
qual é o teu tipo de liderança. E aí, pessoal, eu quero trazer aqui, né, quando eu estava tendo esse comportamento, essa postura, eu tenho um grande amigo meu que está presente aqui, talvez ele nem vai lembrar dessa conversa, ou talvez lembre, que é o André Capelli. Capelli é um grande amigo, colega, e tenho a honra de dizer que é um mentor, porque sempre me deu muitos conselhos sábios. O André Capelli, um dia, eu comentando dessa dificuldade que eu estava tendo de liderança, né, que eu estava batendo cabeça, sobrecarregado, sentindo o peso da responsabilidade e tendo posturas inadequadas. Aí ele me chamou para conversar, mas Marcelo, o seguinte, vamos ver se tu lembra disso, Capelli. Lá em São Paulo, no final do ano, ele chegou para mim e falou assim, mas cara, tu foi militar, tu tem uma experiência bacana, tu liderou num terreno em combate real, como é que teu comportamento mudou tanto? Como é que a tua postura como líder muda tanto? Vai te atualizar, vai buscar, vai tentar adaptar aquilo que você trazia dentro do exército, uma liderança que caiba dentro da liderança corporativa, se atualiza, busca referências, vai ler, aí que foi o Capelli, que é um que a gente vive se provocando, que está lendo mais, mas o Capelli sempre vence. Obrigado, Capelli. Essa é uma honra que eu tenho de trazer isso aqui, porque realmente você foi uma peça muito importante na minha trajetória. Eu estou olhando para o lado aqui, pessoal, porque eu fico vendo as reações de vocês aqui, tá? Mas é isso. E aí que o Capelli, depois dessa conversa, saí meio chateado, meio, né, sentindo a chateação da provocação, mas, de fato, foi essa provocação que me fez sair da inércia e trabalhar, sim, a metodologia da liderança extrema, que são os 3 pilares que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? Saiu dessa provocação, claro que eu fui construindo ela, não simplesmente saí da conversa do Capelli, beleza, vou construir isso. Né? Mas foi acompanhando as vivências, me deparando com os desafios que foram se apresentando no dia a dia, e a gente foi forjando isso ao mesmo tempo. Tá? Beleza, vamos para cima então. Como é que é a metodologia da liderança extrema? Nós vamos agora entrar, de fato, nos 3 pilares. Mas me traga aqui, vamos lá, Rodrigo, Marcelo, a Eliane, Ivan. Coloca no chat aqui, até o momento que a gente conversou até agora, o que está fazendo mais sentido para vocês. É identificar quando a gente é obrigado a ser promovido ou ser dono de um negócio, vai empreender sem método, sem saber direito como fazer isso? O que mais impacta é realmente ver ainda até hoje, nos dias atuais, lideranças tóxicas ou teatro de vaidades como essa? Coloca aí, coloca no chat. Teatro das vaidades, liderança tóxica ou falta de método para liderar. Alguém coloca aí para ver se está fazendo sentido. Vamos lá, quem colocou aqui? Só volta ali, por favor. Ali. Rodrigo Faerman, tudo faz sentido. Falta de método e falta de sensibilidade como liderar. Vaidade, o Rodrigo Monteiro colocou. Teatro das vaidades, falta de método. É isso mesmo, pessoal. Falta de método e frameworks para liderança, como o Tony fala aqui também. É isso mesmo, pessoal. E é para atacar essas dores, atuar nesses problemas, que surge, então, a metodologia da liderança extrema. E o primeiro pilar da liderança extrema é o pilar chamado posse extrema. Tá? E olha que interessante. Deixa eu ver se a Simone Corrêa de Souza ainda está conosco aqui. Simone, dá um oi no chat se está presente, está aí. Muito bom. Então, Simone é uma grande referência em liderança para mim. Aprendi muito, aprendo até hoje nos nossos cafés, nos nossos almoços. Muita gente conhece ela. Nossa rainha do varejo, como diz o Silvio. É isso aí. E também, numa reunião que eu tive com a Simone, vamos ver se a Simone lembra, porque até eu brinco com a Simone que quando ela me dava as reprimendas, ela me chamava a atenção, eu sempre lembrei, mas ela às vezes volta e meia dava meio esquecido, porque quem bate quem bate esquece, mas quem apanha não é verdade? Mas é o seguinte, pessoal, numa reunião que eu tive com a Simone, eu fui apresentar, a gente tinha uma reunião, quem vai lembrar disso, fechava o mês, a gente tinha que montar um relatório para dizer como é que era o resultado do mês, E aí, após a gente entrega desse relatório, que era para a Simone, que era minha gerente, para o nosso diretor, eu tinha aqui uma reunião com ela para falar um pouco dos números, dos fatores que fizeram eu chegar ou não da minha meta no meu resultado. E aí eu comecei, Simone, aquela loja lá, o gerente saiu da loja, lá o time está desfalcado,
Pô, naquela cidade lá, a concorrência veio desleal, vendendo o preço quase metade, vendendo o produto similar ao nosso pela metade do preço. Pô, também, né? Agora é período de eleição também, né, Simone? Aí tu sabe como é que as coisas são. E aí, a Simone vem com uma frase fantástica que guardou na minha memória. Ela falou o seguinte: Marcelo, tudo isso que tu tá me falando é tempo ruim. Chove para todo mundo. Mas eu quero saber qual que é o teu plano de ação diante desse cenário. O diagnóstico que tu me deu, eu sei disso. Eu sei da concorrência. E detalhe, tá? Enquanto tu tá dizendo que a gente está reclamando da concorrência que está fazendo o preço mais barato, o concorrente está preocupado com a nossa qualidade, nosso prazo de entrega. Então, essas variáveis é o que menos me interessa agora. Eu quero saber o teu plano de ação, aquilo que está no teu controle, aquilo que é tua posse, que está na tua responsabilidade. O que tu vai fazer com relação a isso? Eu falei, realmente, saí chateado na hora, mas concordei com ela. Chateado, e ainda saí com a prepotência, não sei se deve ter comentado com o colega, que eu ainda vou provar que ela está errada. Ainda tive essa arrogância de achar, não, eu vou provar para a Simone que ela está errada. Aí eu fui ler um livro, né, que todo mundo sabe que eu gosto de ler livros, e eu li o livro chamado A Mentalidade do Fundador. E esse livro ele traz um dado importante, preste atenção aqui, pessoal. Ele traz um dado seguinte: foi uma pesquisa realizada pela Bain & Company, pesquisou mais de 200 empresas por quase 10 anos. E o objetivo da pesquisa é identificar quais eram os fatores que faziam as empresas superarem as crises e continuar crescendo. E pasme, o número já está aí, né? Sem spoiler, né? 85% dos fatores das barreiras são internas. Claro, existem 15% de variáveis externas, como economia, mercado, política, o que a gente imaginar. Mas 85%, disparado, a grande maioria, são barreiras internas. É o que está dentro da nossa responsabilidade. Vocês conseguem entender a conexão aqui? Me digam se estão conseguindo entender a conexão que eu quero trazer aqui. Que é responsabilidade nossa. É o que está dentro da nossa alçada, da nossa posse, da nossa responsabilidade. Enquanto a gente fica olhando notícia, política, governo, economia, tem muita coisa, porque são coisas que a gente nem controla. Política a gente controla a cada 4 anos quando vai votar e mesmo assim não conta muita coisa. Agora, o que está dentro da nossa responsabilidade, sim. E a gente não atua da maneira como deveria. Nós não atuamos dessa maneira. E outro livro que corrobora, ratifica esse fato, é um livro chamado Responsabilidade Extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem. E tem o caso do Bot 6. Quem conhece aqui este livro, ou quem conhece o caso do Bot 6, bota aqui no chat para eu saber. Quem já leu esse livro, se gostou ou não, se faz sentido esse livro que eu estou trazendo aqui agora, ou então conhece a história dos bots. Marcel já leu, muito bem. Capelli, conheço, livro muito bom, o Igor Ribas também falou. É isso aí, pessoal. A leitura, ela sempre ajuda muito, né? Por mais que a gente consome conteúdos rapidamente, mas a leitura, ela ajuda a gente realmente a ter mais concentração e entender com profundidade a mensagem por trás dele. E o Bot 6 aqui, eu não vou me estender muito, mas era o seguinte: na semana infernal, que é a semana da primeira semana dos Navy SEALs, do treinamento, todos os times são separados em bots. E tem 7 pessoas, 7 combatentes, 7 militares em cada bot. Mas naquela semana infernal, tinha o bot 2 que sempre ganhava e o bot 6 que sempre perdia. O bot 6 era o caos na Terra. Tá? Sempre perdia, bando de mulambo, todo desengonçado, um reclamando do outro, aquela barulheira. E o bot 6 era uma sincronia de resultado, até na remada eles eram sincronizados. E os instrutores sêniors dos Navy SEALs, vendo aquela cena, eles tomam uma atitude diferente, uma atitude radical. Eles chamam os líderes do bot 2 e bot 6. Vem cá, líder do bot 2, vem aqui, líder do bot 6. Líder do bot 6, você agora comanda o bot 2. Líder do bot 2, você agora comanda o bot 6. Troquem os bots. O líder do bot 6, que sempre perdia, se sentiu, agora recebi o time que eu quero. Não acontece isso no mundo corporativo. Meu time não performa bem. Mas se vocês me derem aquele colaborador, aquele, eu vou entregar o resultado. E é isso que aconteceu com o líder do bot 6, que foi para o bot 2. Não, agora eu tenho um time
Agora eu tenho um time que a minha altura da minha liderança, não é mesmo? E o líder do bot 2, que sempre ganhava, chegou no bot 6 e tomou a seguinte atitude. Presta atenção aqui. Ele chegou e falou o seguinte: eu não sei o que estava acontecendo antes. E também não quero saber. Mas eu só vou dizer uma coisa aqui. O resultado desse bot é total responsabilidade minha e de mais ninguém. Façam o seu melhor, remem da maneira que vocês acharem que tem que remar, procurem dar o gás, mas se a gente perder, a responsabilidade é minha, não é de vocês. Só que eu vou dizer uma última coisa. Eu sempre venço. E a história do livro conta que, ao começarem essa nova travessia, o bot 6, o sempre perdedor, o patinho feio da história, vence o bot 2, que chega em segundo lugar. E aí, o capítulo que conta essa história cita algo fantástico. Não existem times ruins, apenas líderes despreparados. Isso, então, pessoal, trazendo a conversa com a minha gerente, com a Simone, trazendo a mentalidade do fundador aqui, que está tudo na nossa responsabilidade. E o bot 6 deixar muito claro que é isso. Está muito claro que o primeiro pilar, que é a posse extrema, é fundamental para uma liderança de alta performance. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui, faz um joinha, se faz sentido o que eu estou falando. Se não, pode discordar também, não sou dono da verdade. Mas é isso, pessoal. E outra, não é só eu que estou falando, não, tá? Tem alguns fatos que comprovam, né? Pesquisas como a Associação Americana de Psicologia, a Harvard Business Review e a Gallup também retratam isso que a gente está falando aqui agora. As pesquisas mostram que ambientes onde a responsabilidade é clara reduz vitimização, aumenta o engajamento e fortalece a sensação de empoderamento das equipes. Olha como é forte isso. E eu sei, me confirme, pelo menos essa é a realidade que eu me encontrava, a rotina, o dia a dia, a pressão faz a gente esquecer de coisas como essa. Importantíssimas. Pessoal, tá claro? Alex, é isso aí, top, é isso aí. Carlos Machado confirma também. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao primeiro pilar, que é a posse extrema? Podemos seguir então aqui? Então a gente vai então para o segundo pilar, que é a verdade operacional. Por que tem esse nome verdade operacional? Porque aonde a verdade não transita, a performance não prospera. Olha só, essa frase saiu agora aqui no ímpeto. Até se alguém gravou aí, joga no chat para eu lembrar dessa frase aqui, porque essa frase depois eu vou pedir autoria. Aonde a verdade não transita, a performance não prospera. Essa eu criei agora aqui. Escreve no chat aí para eu não esquecer, que depois eu vou salvar essa frase. Tá? Mas é isso. Aonde a verdade não transita, a performance não prospera. E aí, pessoal, trazendo novamente a referência da Kim Scott, no livro Empatia Assertiva, que ela fala do combate à harmonia artificial, como citamos anteriormente, ela explica no livro que o líder ele tem que ter duas vertentes, vamos colocar assim, dois vetores, melhor dizendo, muito claros. Primeiro, ele tem que se importar genuinamente com as pessoas, e o segundo ponto, ele tem que se desafiar diretamente quando necessário. É assim que a verdade prospera. É colocar fatos e dados de forma genuína, sem ferir o próximo, mas porque se importa tanto com ele que não vai deixar ele estar cometendo os erros. O Júlio colocou aqui, né? Muitas vezes não estamos preparados e o tempo é curto para recuperar dentro do jogo. O que devemos fazer quando assumimos um cargo estratégico e não estamos preparados? Sabe o que a gente tem que fazer, Júlio? Que ótima a tua pergunta, obrigado por trazer e fiquem à vontade para trazer mais perguntas no chat. Uma das atitudes é que nem a que você está tomando agora e nós aqui com mais 108 pessoas juntos. Parar em momentos importantes e estratégicos para se preparar para isso. Mas não é discurso bonito, não. No final, eu vou te entregar mais ferramentas ainda, tá, Júlio? Fica com a gente até o final, que eu vou te entregar, não é papo, eu te prometo que eu vou te entregar ferramentas que vai te ajudar com essa tua dor. Combinado? Então, vamos lá. Voltando aqui ao caso da Kim Scott, ela traz um case também, um caso que ela conta quando ela trabalhava no Google e a diretora dela marcou uma reunião para ela apresentar um projeto para o Larry Page, que é o dono do Google.
E ela chega na reunião e começa a apresentar, termina a reunião, a Sharon, que era a chefe dela, fala assim, nossa, Kim, foi muito boa a tua reunião, porém, você faz muito a todo tempo, um vício de linguagem. E olha só, nós do Google aqui estamos dispostos a pagar até um coach de comunicação para você. E aí a Kim Scott, não preciso, já estou aqui, já prosperei profissionalmente, isso aí não me atrapalha. Na segunda reunião, mesma coisa, evoluiu bem com relação ao projeto, mas saindo da reunião, a Sharon chega para ela e fala assim, ó, mas você ainda tem esse vício de ficar toda hora, E aí a Kim Scott falou, Sharon, desculpa, mas isso não me atrapalha, eu não vejo necessidade de olhar para isso. Aí a Sharon bota ela dentro de uma sala, fecha a porta e falou assim, ó, ô Kim, presta atenção nessa encenação aqui, eu nunca me formei em artes cênicas, mas vamos ver se eu consigo retratar o fato. Ela fechou a porta e falou assim, Kim, sempre que você faz e faz isso 3, 5 vezes a cada minuto, você soa estúpida. E a Kim Scott fala, ela cita no livro assim, doeu? Muito. Mas pela primeira vez eu vi que um chefe meu se importava comigo genuinamente. É ou não é, pessoal? Falem comigo aqui no chat se esse tipo de feedback dói. Ninguém gosta de receber uma crítica, por mais que venha o argumento da crítica construtiva, a gente sabe que dói, mas é necessário. Quem já foi agraciado com um feedback sincero? Coloca aqui no chat, ó. Eu já tive um feedback sincero e me ajudou profissionalmente. Marcelo, Arthur, Anderson, Ivan, Simone falou que já teve, Natália, Valmor, é isso aí, o Silvio. Esse tipo de feedback que nos coloca para frente. Mas aí, preste atenção aqui que eu tenho um alerta, um cuidado. Preste atenção agora nessa chamada aqui. Antes de eu fazer essa chamada, eu vou relembrar de novo que vocês estão concorrendo a um livro. Repostem lá nos stories lá. Podem tirar o print da conversa ou repostar meu último story. Pode tirar um print da live. Joguem lá para concorrer o livro no final, tá? Então esse é o primeiro cuidado. Quem não fez, vai lá e faz. Vai no Instagram rapidinho, reposta o último story ou tira um print da nossa tela aqui e joga lá dizendo assim que você está acompanhando o webinar da liderança extrema. Fechado? Voltando aqui, pessoal, qual é o cuidado que tem que se ter quando a gente fala de empatia assertiva, de dar um feedback sincero e genuíno com as pessoas? A gente tem que cuidar para se não virarem mini-jobs. O Rodrigo Faerman aí da TI, que já andou lá pelo Vale do Silício, me confirma se é isso mesmo. Lá tem uma denominação para os babacas geniais, é uma coisa assim, não é, Rodrigo? Os gênios babacas, ou os babacas geniais. Que as pessoas são tão boas tecnicamente, têm alta performance e que se acham no direito de ser boçal com o outro. E, pessoal, nada contra o Steve Jobs, tá? Eu admiro demais, em termos de inovação, o quanto esse cara pensa à frente. A Apple é o que é hoje muito por causa dele. Mas todo mundo também sabe, quem já viu os filmes dele, quem já leu biografia do Jobs, sabe que ele não era uma pessoa de fácil tratativa, de fácil relacionamento. Então a gente tem que cuidar para não encontrar mini-jobs nos corredores das nossas empresas. A gente tem que falar de forma com empatia. Lembra que o livro fala que antes de nós termos assertivos, nós temos que ter a empatia. Tá? Não é uma permissão para ser babaca, para ser um boçal com os seus colaboradores. Tá bom? Então, quando eu falo aqui do pilar 2, que é a verdade operacional, o primeiro ponto importante aqui, o tópico importante desse segundo pilar, é sim a empatia assertiva. Como o Silvio falou ali, né? Duro com os problemas, mas suave com as pessoas. É isso aí, Silvio. E isso é o que fala diretamente, eu acho que muitos podem concordar comigo aqui quando a gente fala de feedback. O feedback tem que atacar o problema, o fato, a situação, não a pessoa. Mas isso aí é tema para outra demanda, né? Voltando aqui ao pilar 2, que é a verdade operacional, quando a gente falou agora da empatia assertiva com a Kim Scott, outro ponto fundamental que sustenta o segundo pilar
é o que a gente vai descobrir num projeto Aristóteles do Google. O Google realizou um projeto por muitos anos, em mais de 180 equipes, mais de 250 atributos diferentes foram analisados. Qual era o objetivo da pesquisa do Google? O que fatores fazem com que as empresas, e os times, melhor dizendo, os times tenham alta performance. Essa era o grande objetivo desse projeto. E deixa eu pro chat mais uma vez, vamos lá. Eu vou sortear, vou quebrar o protocolo aqui, vou sortear mais um livro para quem me disser primeiro por que o projeto Aristóteles tem esse nome. Quem é que sabe? Sei, ó, não vai no chat GPT não, hein? Eu quero saber quem é que tem a informação, por que o projeto do Google, que fala sobre alta performance das equipes, tem o nome de projeto Aristóteles. Quem que sabe dizer isso? Joga no chat aqui que o primeiro que responder aqui vai ganhar um livro. Sem dar chat GPT, hein? Vamos lá. Pode até dar Google, né? Mas não pode dar chat GPT. Enquanto as pessoas buscam a resposta, até eu ter dado falar do projeto Aristóteles, se ninguém souber, eu dou a resposta, tá? Mas o que acontece? Eles analisaram, como vocês podem ver aqui, então, 180 equipes, 250 atributos diferentes e times mais variados possíveis, de 3 a 50 pessoas, desde os times de engenharia até de vendas, para identificar quais eram os fatores. É interessante ler sobre essa pesquisa, pessoal, porque eles falam o seguinte, eles pesquisaram até os hábitos pós-ambiente de trabalho. Quem se reunia mais, quem fazia mais happy hour, quem bebia mais, quem brincava mais, quem zombava mais do outro, quem apoiava quando precisava apoiar. É isso que fala o projeto Aristóteles. E olha só o resultado do projeto Aristóteles, ele quebra totalmente a lógica do que se imaginava. E o próximo slide vai mostrar isso. O projeto Aristóteles mostra que os principais não eram combinação de talentos individuais, mas 5 fatores fundamentais, e o mais importante, preste atenção aqui, o mais importante é a segurança psicológica. Não é talento, não é currículo, é segurança psicológica. Tem outros fatores ali. Aí, Daiane Cabral, chegou, o todo é maior que a parte. Muito bom. Esse é o objetivo. Por que o projeto tinha esse nome Aristóteles? Porque o todo é maior que a soma das partes. O próprio nome já significa muita coisa, não é verdade? O todo é maior que a soma das partes. Ganhou o livro, tá, Daiane? Depois eu vou te chamar para eu te entregar o teu livro. Mas voltando aqui, olha que constatação importantíssima. É segurança psicológica. E aí, pessoal, deixa eu fazer também aqui um disclaimer, aqui uma referência muito importante. Presta atenção aqui, ó. Só não vou parar de compartilhar para a gente não quebrar. Mas presta atenção no que eu vou falar agora aqui. Segurança psicológica, presta atenção. Segurança psicológica não é conforto psicológico. Tá? Não é o conforto psicológico de que a pessoa está entregando uma performance medíocre, está faltando, não está participando, e ela vai dizer, tudo bem, como diz o Arruda, vamos abraçar a árvore todo mundo junto. Não, isso não é conforto. O fator não é conforto, é segurança. E o que é segurança? Segurança psicológica é você ser respeitado pelo jeito que é, você poder colaborar, você ter a tranquilidade e a segurança psicológica, como o próprio nome diz, de dizer assim, eu não sei isso. Eu não entendi esse objetivo. Eu não entendi a nossa meta. Como é que faz isso? Isso aqui eu nunca fiz, eu não sei fazer. Isso é segurança psicológica. E sabe qual é a barreira mais difícil de você instituir a segurança psicológica como líder no seu time? É você ter a capacidade de gerar uma segurança no time que o próprio liderado te confronta quando ele não concorda com uma ideia tua. Sem medo de ser humilhado, sem medo de ser demitido, sem medo de levar um xingão, como eu ensinei aqui no início do nosso webinário. Isso é segurança psicológica. É um fator fundamental. E vamos lá, pessoal. Me corrijam aqui, me digam se sim ou não. Falta hoje segurança psicológica nas empresas? Digam se sim ou não. Pode dizer, não, na minha empresa, graças a Deus, pode botar o joinha para baixo, não, para dizer que a minha empresa existe segurança psicológica. Mas falta muito hoje. Tu ter medo de falar as coisas, ter medo de dizer que não entendeu, ter medo de dizer que não gostou, que discorda da ideia. Marcelo Silva aqui falou que esta é a nossa equipe, graças a Deus, na equipe temos. Que bom. Fico feliz. A Luana falou que falta, a Ederson falou que falta muito.
Conheci uma recentemente que é zero segurança psicológica. Olha isso. A essa altura do campeonato, a gente encontrar empresas tóxicas como essa. E vamos lá, pessoal. O primeiro pilar fala de liderança, de responsabilidade de posse. Se a segurança psicológica não falta, ela é inexistente no seu time, quem é o responsável? Me diz aí, vamos lá. Quem é, se está faltando segurança psicológica no time, de quem é a responsabilidade? Do líder. Obrigado, Ted. É isso aí, é do líder. Não tem outra. Mas até também aqui, pessoal, vamos fazer um contraponto, né, um contrapeso. Quando a gente falou de responsabilidade, responsabilidade também não é culpa, tá? Responsabilidade é uma coisa e culpa é outra. A culpa te paralisa, a culpa te vitimiza, a culpa te coloca na defensiva. A responsabilidade, ela te empodera. Ela te dá condições de fazer algo. Tá? Então, vamos lá. Existe uma diferença entre responsabilidade e culpa, assim como existe uma diferença entre conforto psicológico e segurança psicológica. Tá claro isso para todos? Espero que sim. Beleza, então. Então, trabalhamos já aqui os 2 primeiros pilares da metodologia da liderança extrema. Lembrando, de novo, não se esqueça de ir no story lá, postar o story para concorrer ao livro, quem ainda não fez isso. E aí, então, agora, pessoal, nós vamos para o terceiro pilar, importantíssimo. E é aqui que mora a questão da sobrecarga no trabalho, do líder sobrecarregado. E o terceiro pilar se chama descentralização do comando. Descentralização do comando. Porque eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Me diga aqui, pode botar no chat, quem exerce cargo de liderança, que quem trabalha de 9, 10, 11 horas por dia. Tem alguém que está nessa situação atual? Que está trabalhando 10, 11, leva trabalho para casa? Leandro, Ivan, Eduardo Arruda, Indiane. Só estou acordado, se estou acordado, estou trabalhando, Ted. A Carla também. Simone. Deixa eu falar para vocês, tá? Quando eu faço esse questionário, essa enquete, e as pessoas respondem, 1, 2 ou muitas pessoas que respondem sim, tem um problema de centralização das demandas. Acabam centralizando demandas que não precisa. Mas não é intencional, é por falta de método, tá? E nós vamos trabalhar um pouco mais isso. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar a questão da terceirização do comando, como a Luísa falou aqui. A descentralização do comando vem de uma metodologia, de um conceito militar, que eu vou falar mais à frente, mas tem uma frase que representa muito a questão do líder centralizador. Que o líder quer ter controle sobre tudo, quando existe um projeto, existe uma meta, existe um obstáculo a ser feito, ele quer dizer o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, e quer dizer assim, ó, cada detalhe, ó, precisa ser desse jeito, assim, assim, assado. Mas aí tem a frase que vai desmontar isso aqui, que é o seguinte, nenhum planejamento resiste ao primeiro contato com o inimigo. Melhor planejamento que possa existir. Primeiro contato com o inimigo, no termo militar, o primeiro contato com o mercado, com a concorrência, ele não resiste ao primeiro contato de qualquer planejamento. E aí, pessoal, a gente fala do intento do comandante. E esse intento do comandante, presta atenção, porque aqui a gente entra na principal dor que muitos líderes têm me trazido. Marcelo, eu estou sobrecarregado, eu não sei mais se eu vou dar conta. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho tempo de fazer tudo. Aí é o seguinte, pessoal. O intento do comandante, ele cita que o comandante ele precisa deixar claro o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, qual que é o objetivo final, qual que é o teatro, qual é a fotografia do sucesso daquele projeto, daquela meta, daquele desafio, e estabelecer, presta atenção aqui, quais os limites de atuação e não como que tem que ser feito. Vou repetir aqui, pessoal, vamos lá. O líder, com o intento do comandante, ele tem que ter a obrigação da clareza do que precisa ser feito, ser o guardião do porquê, qual é o objetivo final, mas o como, quem é que tem que dar conta do como? O time. O time é o responsável pelo como. Ficou claro isso para vocês? Senão eu vou repetir de novo aqui.
O líder é responsável da clareza em termos de comunicação do que precisa ser feito, ser o guardião do porquê, mas o como não. O como é com o time. Tá? Isso é o intento do comandante. E aí, pessoal, presta atenção aqui em mim. Por que isso é importantíssimo? Se eu pudesse pedir assim, Marcelo, uma mensagem só tem que sair dessa reunião, desse webinário. Você precisa descentralizar o como de qualquer planejamento, qualquer meta sua. Tá? E, pessoal, olha que importante. Quando a gente estabelece o como, quando a gente mostra o como para as pessoas, o time, é no como que surge a inovação, a colaboração, a segurança psicológica, o senso de pertencimento, porque ele se sente participante da construção do trabalho. É no como. Então, o como é onde o líder tem que tirar a mão e só estabelecer os limites. E o que é limites na parte prática? Qual que é o orçamento? Qual que é o prazo? O que pode e o que não pode? Mas o como é o time que tem que ir fazer. E aí, pessoal, depois eu trago essas pesquisas que eu estou trazendo aqui, depois eu disponibilizo os links, inclusive, no grupo fechado. Deixa muito claro que as empresas, os líderes atualmente, que centralizam demais, é onde estão mais sobrecarregados, é onde tem o gargalo, é onde trava o processo. Porque se o líder se ausenta por 2 dias que seja, o time pode colapsar. Faz sentido isso para vocês, Aloysio, Alexandre, Marcelo, Danilo, Wagner? Faz sentido isso? Wilton? Vocês concordam, discordam? Alguém pode botar um contraponto aqui também. Fiquem à vontade. Mas aí, então, pessoal, a gente encerra os 3 pilares da metodologia da liderança extrema, Valmor. Aqui a gente, então, fecha. Então, o primeiro pilar é a posse extrema. O segundo pilar, a verdade operacional. E a terceira é a descentralização do comando. E aí, meus amigos, muitos podem estar se perguntando, Marcelo, a teoria é linda, né? O conceito é maravilhoso, mas e aí? Isso realmente funciona? Isso, se a gente colocar na prática, realmente vai chegar eu ter um time de alta performance, eu desenvolver uma liderança extrema? E aí, pessoal, eu não vou ficar dizendo só que sim, eu vou mostrar os meus resultados para vocês, se vocês me permitem. E aí, o primeiro resultado que eu trago para vocês aqui é o seguinte. Lá no Haiti, em 2011, a gente estabelecendo e usando esses mesmos preceitos, esses mesmos pilares da metodologia da liderança extrema, a gente realizou uma eleição 100% segura. Nós chegamos lá tendo que fazer a segurança do segundo turno das eleições presidenciais haitianas. Eu fiquei em operação direta, sem descanso, durante 32 horas, pessoal. E utilizando... Tu imagina que a nossa companhia era responsável por 40 centros de votação. Será que eu consigo dizer como que cada um que está fazendo a segurança de um centro de votação tem que trabalhar? Claro que não. Eu tenho que deixar claro o que precisa ser feito e por quê. Mas como que a segurança vai ser feita em cada um dos 40 centros de votação, é o escalão menor que vai desenvolver isso. Nós realizamos mais de 60 projetos de infraestrutura. O nosso batalhão fazia a segurança da engenharia para recuperar mais de 60 projetos de infraestrutura, usando esses preceitos. Beleza, Marcelo, e no mundo corporativo, o que é ter o resultado? Bom, eu coloquei uma das lojas como a melhor loja do Brasil, usando essa metodologia, em 2019, todas as lojas da Porto Belo. Tive uma loja que foi consagrada em primeiro lugar, a Simone também é participante dessa conquista também. Então, a gente conseguiu sim chegar nesse resultado. Minhas promoções e meus reconhecimentos como consultor, especialista, coordenador e gerente nacional, usando a mesma metodologia. E claro, né, pessoal, também metas e crescimento. Mais de 71% de crescimento de um ano de 2023 para 2022 e mais 42% de crescimento de 24 para 23. Esses números são oficiais, a empresa tem capital aberto, então podem conferir aí que eu não estou inventando nada. Então, sim, pessoal, essa metodologia funciona. E calma que o final ainda, o ouro eu vou entregar agora no final. Segura aí, que eu vou entregar, o Júlio também, né, estava preocupado. Júlio, calma que eu vou responder a tua pergunta e vou entregar daqui a pouquinho o ouro para vocês aqui, coisas práticas. Segura até o final. Então é isso, pessoal. As dores são essas.
mas a metodologia vem para sanar elas e eu provo que dá resultado. E agora, para honrar as 107 pessoas que estão aqui, as mais de 100 pessoas com a gente, eu quero honrar cada um de vocês, porque é claro que a gente não consegue abordar todos os temas aqui. Tem muita coisa, a gente tem que, nem falamos de feedback, né? Nem falamos de rotinas, ritos e rituais. Mas e para honrar cada um de vocês que estão aqui, eu quero fazer uma entrega fantástica para vocês, que é o seguinte. Eu vou disponibilizar 5 sessões de diagnóstico estratégico, 100% gratuita, individual e diretamente comigo, 1 hora comigo, onde a gente vai avaliar a tua liderança, a gente vai identificar teus desafios, mas também as tuas oportunidades. E aí, para a gente fazer isso, para a gente poder analisar, nós vamos colocar agora, tanto no chat quanto no grupo fechado, um Google Forms, um formulário, e vocês preencham agora, tá? São perguntas bem objetivas, e aí eu vou analisar cada uma, porque são 5 vagas, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Pode colocar agora, Felipe, por favor. E aí eu quero que vocês preencham rapidinho, mas com informação, é rápido, poucas informações, mas importantes. E eu vou analisar individualmente cada uma, porque realmente meu tempo é escasso, então eu vou conseguir selecionar apenas 5. Então a gente vai parar agora, enquanto isso eu tomo um gole d'água rapidinho aqui, e vocês preencham o formulário, tá? Não saiam daí, preencham o formulário agora, porque agora eu vou entregar o ouro, tá? Agora eu vou entregar ferramentas práticas para uma liderança extrema de alta performance, para cumprir a promessa que eu fiz no começo de liberar até 10 horas da agenda de um líder sobrecarregado. Então, vai lá no Google Forms, preenche agora, tanto aqui no chat como no grupo fechado. Vai lá. Vamos preenchendo, vamos colocando aqui alguma pergunta. Se tem alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat enquanto vamos preenchendo, que eu vou respondendo. Vamos lá, pessoal. É 3 minutinhos, dá para preencher bem rápido. Bem rápido. Preencham lá. Que a gente vai... E eu vou respondendo alguma dúvida, alguma pergunta que tiver aqui também. E a gente já vai dar sequência. Aqui no nosso webinário. E eu vou entregar o ouro para vocês, tá? Podem ter certeza que agora a entrega é fantástica. Vamos lá, vou dar mais 1, 2 minutinhos para preencher. Obrigado aí, o Carlinha, obrigado, Wagner, obrigado, Pascale. Tem a Pascale aqui, viu só, Silvio? Olha só. Obrigado, Edu, por ter preenchido. Silvinho, preenche lá, Silvio. Preenche lá, Wagner. Luana, preenche todo mundo aí. Que vai ser 1 hora comigo, 100% gratuito, mas com muita entrega, com detalhe, com intencionalidade, realmente. Mariette, Maringá, está aqui presente com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom ter a tua presença aqui, Mari. Pessoal, vão preenchendo, por favor, preencham, porque é importante a oportunidade que vocês estão tendo de ter 1 hora comigo para a gente realmente analisar, dissecar a tua liderança, a tua rotina, teus desafios, tuas dores, e a gente sair dessa sessão de diagnóstico estratégico com um plano de ação estruturado para você desenvolver cada vez mais a alta performance na sua liderança. Beleza? Terminem de preencher e vamos aqui, então, dar sequência, porque agora eu vou entregar o ouro para vocês. Vamos lá. De novo, eu fiz a mesma pergunta. Quem aqui trabalha 10, 12, 14 horas por dia ou se encontra frequentemente tendo que levar trabalho para casa? Quem que se depara com essa realidade? Dá o joinha para mim aí, quem é que se depara com essa realidade hoje? Alex, Karine, Matheus. O Matheus Hack, ele posta quase todo domingo que ele está tendo que trabalhar com a foto dele do computador aberto, não é, Hack? Quase todo domingo eu vejo o teu story. A Luciana, ó, tudo bem, Lu, depois a gente só preenche lá, então, a tua sessão de diagnóstico para a gente analisar. Preenche o formulário. Danilo falou que está preenchido e postado, maravilha. Carlos Eduardo, me sinto sendo chinês. Muito boa a comparação. Muito boa. Mas essa é a realidade de muitos líderes, pessoal. Sobrecarregados, tendo que trabalhar, levar trabalho para casa. E aí a família reclama, não é mesmo? O filho reclama, a mulher reclama, o marido reclama. Essa é a realidade. E aí, pessoal, os dados não mentem. Olha que dado importante. Presta atenção aqui. Olha esse slide aqui, pessoal. Essa é uma pesquisa da McKinsey.
tá? De alta credibilidade. E ele cita o seguinte, que 60 líderes e gestores gastam mais de 60% do seu tempo envolvido com tarefas operacionais, burocráticas e microdecisões. Olha a gravidade dessa informação. Olha, mais de 60% envolvido em tarefas operacionais. Quando que você gerencia? Quando que você vai atuar em nível estratégico, gastando 60% do seu tempo com tarefas operacionais e burocráticas? Me responda. Como que isso é possível? Qual é o resultado disso? O resultado disso é a sobrecarga, trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e ainda com a performance comprometida. Poucas pessoas sabem, pessoal, ou algumas aqui até sabem. Eu já tive burnout por esse tipo de sobrecarga. Eu já fui vítima de um burnout, sério. E eu não admito ver mais alguém passando por isso. E tem mais. Cerca de 40% do tempo de trabalho nas empresas não gera valor estratégico real. Olha esse print aqui, que é também da McKinsey. Olha isso, pessoal. Gerentes médios entrevistados dedicam quase metade do seu tempo em trabalho e tarefas não gerenciais. O pretinho ali é as tarefas não gerenciais, tá? É o trabalho não gerencial. Olha o absurdo. É isso. Essa é a realidade que a gente encontra em muitas empresas, com líderes tóxicos ou com líderes que não têm um método, foram promovidos sem uma metodologia, ou muitos líderes que até entregam um bom resultado, mas não se atualizaram em termos de metodologia de trabalho. Essa é a realidade. E aí, pessoal, essas duas pesquisas, elas trazem dados que eu procuro trazer um pouquinho mais em detalhe para vocês aqui. Onde que o tempo está sendo roubado? Olha a conta aqui que agora a gente vai chegar na resposta de como ganhar 10 horas da semana, pessoal. Presta atenção aqui, não foge. Olha só. De 30 a 40 minutos, gasto na manhã explicando, ajustando ou corrigindo o como. Olha o terceiro pilar aqui do intento do comandante. Segundo ponto, 30 a 40 minutos ao longo do dia revisando decisões que poderiam ser tomadas pelo time. Isso está na pesquisa da McKinsey, tá, pessoal? Não estou inventando absolutamente nada aqui. E de 20 a 30 minutos no fim do dia, validando e refazendo entregas que já deveriam estar prontas. E aí, pessoal, a gente chega na conta. Vamos lá, matemática agora. A soma do slide anterior dá em torno de 1h30 a 2h30 por dia dedicadas exclusivamente ao como, que é tarefa do time, não do líder. E em uma semana de 5 dias, eu nem estou considerando o sábado aqui, a gente chega numa média de 7 a 12. E aí, como a Simone sempre falou, vamos arredondar esse número. De 7 a 12, vamos arredondar para 10, tá, Simone? Está aqui a resposta do slide, do terceiro slide do webinário de hoje. Está aqui, pessoal. Está aqui, Júlio, ó, a resposta que tu estava buscando. Como que a gente libera 10 horas? Se livrando do como, se libertando do como. Mas isso exige posse extrema, responsabilidade, uma comunicação clara, uma verdade operacional e descentralizando o seu trabalho, a sua decisão. O Alex coloca aqui, ó, as pessoas passam em reunião e acham que isso está produzindo, mas as ações muitas vezes não saem do papel. Tem reuniões, né, Alex, que poderiam ter sido resolvidas no e-mail, como diz a frase clássica dentro do mundo corporativo. Mas beleza, tá aqui, a matemática fechou. Alguém discorda até o momento? Alguém discorda disso aqui, dessa conta que eu fiz? Será que eu estou errando a matemática, me disse alguém? Ou quem concorda, não, Marcelo, faz sentido a conta que tu fez. Dá o joinha aí para saber que estão comigo. Simone, beleza, Vilton, Ted, Denilson, Ednei, obrigado. Beleza, então agora eu vou entregar o ouro. Eu vou entregar 3 ferramentas práticas, 3 exercícios práticos que vai ajudar você a despertar para uma liderança de alta performance, uma liderança extrema, e começar a produzir com mais qualidade e resultado, sem ninguém morrer no caminho. Primeiro exercício é o seguinte. Pensem aqui, peguem papel e caneta ou anotem no bloco de notas do celular aí, pessoal. Vamos lá, ó. Pensa no qual é o principal problema que você enfrenta como líder hoje. Qual que é o teu problema hoje? Qual é a meta? É um desafio? É um BO que apareceu? E aí você vai elencar quais são esses negócios. Ah, isso aqui aconteceu porque... Quais foram os fatores que desencadearam o problema? Foi o concorrente que chegou com uma oferta muito mais agressiva que a minha para o cliente. Foi o colaborador que não entregou no prazo.
Foi a outra área que não me entregou leads qualificados, o marketing não me entregou leads qualificados, ou a logística que entregou fora do prazo. Qual é o problema hoje que você enfrenta hoje como líder recorrente? Equipe de vendas que não vende, o Júlio César falou. E aí, pessoal, agora é o seguinte. Agora, na sequência, você vai fazer o exercício de escolher uma atitude que está dentro da tua posse, da tua responsabilidade, que pode resolver o problema. O time que tem baixa conversão, falta treinamento. O marketing que não está entregando lead qualificado, falta eu fazer uma reunião de briefing, eu levantar e provocar o marketing a fazer uma reunião de alinhamento de qualificação do lead. A logística que não entregou fora do prazo, eu vou chamar uma reunião com a logística e mostrar para ele até que ele entenda o impacto do atraso dele na minha conversão, no meu relacionamento com o cliente. Isso tá na tua responsabilidade. Isso tá. Agora, ficar reclamando e terceirizando o problema não é. Lembra do livro A Mentalidade Fundadora. 85% das barreiras são internas. Tá na tua posse, na tua responsabilidade. Tá claro o primeiro exercício? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dá o joinha se posso seguir. Então, nós vamos agora entregar a segunda, que é o seguinte. Fala com o segundo pilar, que é a verdade operacional. Obrigado, João Borba. Obrigado mais uma vez pelo prestígio. Vai lá. Já estamos aqui na reta final, pessoal. Segura mais um pouquinho que já estamos na reta final. O segundo exercício é o seguinte. Pensa no último erro BO, aquela explosão que aconteceu com o seu time, ou com alguma demanda, com algum projeto, com algum cliente. E aí, pessoal, puxem quanto tempo levou entre o fato acontecer, presta atenção aqui, quanto tempo demorou para o fato acontecer até você ficar sabendo. Isso aqui é importante, tá? Eu vou explicar por quê. Esse exercício tem um nome, inclusive, chama-se exercício de latência do erro. Tá? Quando o problema acontece, e quanto tempo ele demora para que você, como líder, fique sabendo do problema que aconteceu. Se demora menos de 1 hora, você tem uma segurança psicológica muito boa dentro do seu time. Agora, se passou de 1 hora, você já começa a ter problema. E aí, meu amigo, minha amiga, se passou de um dia, aí o time tem medo de você. Ele tem medo, muitas vezes, que você exploda, que nem eu fiz o teatrinho com a minha esposa aqui, quando ela me entregou o papel. Que quando você vai chegar com um BO, com uma notícia ruim, com um problema que aconteceu, ele tem medo que você vai explodir, que você vai matar o mensageiro, e por isso que ele demora para te levar o problema. E aí, quando você demora para levar o problema cresce, 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 a ponto de chegar, muitas vezes, a ser incontornável, de não ter mais solução. Então, esse é um exercício importantíssimo que você precisa fazer. Haja com sinceridade, porque isso aqui, se você achar que querer se enganar, você está enganando só uma pessoa, que é você mesmo. Alguém já conhecia esse exercício de teste de latência do erro? Quem já conhecia aqui, coloca aqui no chat, por favor. Silvano falou que já conhecia. Teste importantíssimo, tá? O Leandro falou que não conhecia, Marcelo sim. É importante a gente fazer com frequência isso, tá? O Ivan não conhecia, o Matheus também não, Ednei. Conhecia, mas não dessa forma. Eu procuro trazer de uma forma mais simplificada aqui, tá, Dandil, para deixar mais prático, tá bom? Falamos do primeiro exercício, o segundo, e agora nós vamos terminar e entregar o terceiro. Antes disso, a última chamada aqui, antes de entrar no terceiro exercício. Quem não postou no Story, posta que a gente vai pegar os nomes de quem repostou lá no Story para fazer o sorteio do livro agora, tá? Felipe, já tenta achar aí um sitezinho que faz aquele sorteio online, tá? Vamos lá, pessoal. Vai lá no Instagram lá para concorrer ao livro, tá? Já estamos, depois do próximo aqui, a gente já vai sortear o livro. Então, vamos para o terceiro, então. Terceiro e último. Que é a descentralização do comando. Vamos escolher uma... vamos lá. Escolhe uma tarefa que hoje só anda se passar por você, líder. Qual é? Aquela tarefa que, se eu sair daqui, o time até começa, mas não termina porque tem que passar por mim. E aí você vai pegar, obviamente que você não vai conseguir fazer isso hoje, mas anota, tira foto e explica para o time o que precisa ser entregue e por quê. Aqui é o intento do comandante, tá? E em vez de você estabelecer como que você quer detalhe por detalhe, você vai definir limites para o time. Qual é o prazo? Qual é o orçamento? Qual é o padrão mínimo? Quais são as regras que não podem ser quebradas? Quais são os limites que não podem ser ultrapassados?
E se controla, líder, porque eu sei que líder centralizador ele quer saber tudo que está acontecendo o tempo todo. Se controla, se policia e deixa o time se surpreender. Vocês vão se surpreender demais com o que eles podem te trazer de ideias muito diferentes. Muito diferentes. Ideias melhores, ideias muito mais produtivas, mais eficazes, mais eficientes. Fez sentido para vocês esses três exercícios? O primeiro ali com relação à posse extrema, o segundo com relação à latência do erro, esse teste é importantíssimo, tá, pessoal? E o terceiro, a gente fala aqui da descentralização do comando. E aqui a gente encerra, então, os 3 pilares da metodologia liderança extrema. Que bom que gostaram, que bom que fizesse sentido. Então, agora, pessoal, para honrar as mais de 90 pessoas que ficaram comigo até o final, nós vamos fazer o sorteio do livro. Eu posso dar mais um minuto aqui para quem ainda não repostou? Vamos lá, um minutinho. Mais um minuto para quem não postou ainda, quem não repostou o story. Lembrando que tem que estar me seguindo, tá? Tem que me seguir e postar o story, repostar o story. Vamos lá, um minutinho. E agora, então, a gente vai para o sorteio. Tá aqui o sorteio. Então, vamos lá. Tá aqui até o QR Code para chegar lá no meu Instagram. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Silvio. Pô, Capita, cara, para me chamar de Capita, o cara me conhece há bastante tempo, hein, Silvinho? Edith de Passo Fundo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Milene, outra grande gestora que eu tive. Milene. Olha, não foi nenhum, não 2 aspectos desse webinário que me fez lembrar de você, viu? Sou muito grato a você, Milene, de verdade, por tudo que você fez por mim. Você, de fato, é uma líder que transmite segurança psicológica para a gente, sabe explicar o como, é muito clara com relação ao que precisa ser feito. Milene, de verdade, obrigado. Tá? Tudo que eu fiz aqui tem muito dos teus ensinamentos. A Vivi confirma, a Joana confirma, o Silvio confirma, que pessoas que conhecem a Milene. Eu tive a oportunidade, embora eu tive alguns líderes tóxicos, eu tive a honra de ser liderado por pessoas e eu vejo o poder das mulheres aqui, né? Simone, Milene, Carla, Vivi, Cris, enfim, pessoas fantásticas, mulheres empoderadas, mulheres fortes que fazem uma liderança de fato de alta performance. Perfeito? Sem mais delongas, vamos para o sorteio. Vamos lá, quantas pessoas tem aí? Faz o sorteio. Eu não vou compartilhar aqui, mas confiem que eu estou sendo imparcial, estou sendo democrático. Vamos lá, quem é que vai concorrer? Quem é o sorteado? Vamos lá. Felipe? Dá para colocar? Então compartilha aí que eu vou interromper o meu e você compartilha aí. Vamos lá. Vou interromper o meu aqui. Consegue compartilhar aí? Pode jogar, vai. Vou apresentar agora. Vamos para o sorteio. Vamos ver quem é que vai concorrer, então. Conseguiu? Tem que interromper o meu aqui. Aí, agora sim, pessoal. Vamos lá. Vamos para o sorteio. Interrompeu o teu melhor. Deixa eu interromper o meu aqui. Tirei o meu. Agora vai. Agora sim, vamos lá para o sorteio. Vamos sortear. Quem é que vai concorrer? Quem é que vai ser o agraciado ou agraciada? Alex Zanetti Leal, meu grande irmão lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá presente aqui, Alex? Só vale se estiver presente. Diz assim, estou aqui ainda. Estou presente. Tá ali ainda, tá querendo até falar ali, ó. Acho que a gente não liberou. Alex, liga a câmera aí, dá um joinha para nós. Dá um joinha para nós aí, Alex. Muito bem. Tá aí, ali, ó, fazendo a barba. Muito bom, isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Parabéns, além do Alex, então teve a Daiane também que acertou a enquete do... Agora, então, para finalizar, tu consegue liberar o microfone da galera? Tá liberado? Então, quem quiser, levanta a mãozinha, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, fazer algum contraponto, alguma contribuição ou tirar alguma dúvida, levanta a mão ou joga a pergunta aqui no chat aqui também que a gente vai respondendo. Alguém tem alguma dúvida? Leandro, da Fiberplas, olha que honra a presença do Leandro aqui. Ricardo estendeu o convite para você, fico muito feliz. Fica à vontade, Leandro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, estão me ouvindo? Não estou escutando, está um pouquinho baixo o volume.
Alô, estão me ouvindo? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Só um pouquinho, né? Só que eu não estou conseguindo ouvir direito. Consegue trazer aqui? Esse aqui é melhor não mexer. Deixa eu achar aqui o microfone para ligar para você aqui. Não, aqui eu não vou conseguir liberar o microfone. O pessoal da sala está me ouvindo. Eu vou botar então no chat. Então. Vamos lá, eu não tô ouvindo aqui. A tua saída de som do computador normal. Estou conseguindo ativar aqui, não. Eu não estou ouvindo. Deixa eu sair aqui para ouvir aqui rapidinho. Já voltei, deixa eu só ouvir aqui. Vai lá, pode falar. Pode repetir, por favor. Parabéns pela Obrigado. explicação. Gostei bastante. Me vi em várias situações. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é de fazer entender aos liderados que eles têm autonomia para tomar algumas decisões ou as decisões que do dia a dia que estão dispostas ao cargo deles, né? Uhum. Muitas vezes travam, não sei se eu não consigo comunicar que eles têm extrema autonomia e seguir, então sempre dependendo da minha opinião, apesar de eu já deixar claro que até certo nível de tomada de decisão eles têm autonomia, e muitas vezes ficam retraídos e não conseguem exercer essa função e tomar decisão por si próprio, né? Até porque já tem um cargo de confiança, de liderança. Perfeito. Qual seria a tua sugestão para eles assimilar essa tal autonomia? Que ótima pergunta, uma grande pergunta. Obrigado pela contribuição aí, Leandro. Essa é quando a teoria sai e vira prática, né? A teoria ela é bonita, ela é conceitual, de a gente empoderar o time com relação a dar mais autonomia. Primeiro que precisa haver uma formalização, obviamente, tá, Leandro? Precisa deixar muito claro, você tem autonomia, por isso que aquele exercício ele deixa muito claro, as regras são essas, você precisa. E aí, você tem que incentivar, inclusive, e valorizar a tentativa, mesmo que ela tenha sido errada. Tá? Aí ela tem que sair do campo só do conceitual, mas incentivar de forma constante que ele tenha essa autonomia. Inclusive, você cobre que ele tenha essa autonomia. Você falou, muitas vezes, assim, passou uma demanda, segunda, terceira, falou o seguinte, lembra que eu te dei autonomia disso aqui? O que você fez com ela? Você já tomou a decisão? Ou traga uma decisão para você e falou, não, essa decisão é sua, eu já deleguei para você essa decisão. Então, trazer isso de forma mais prática, mais no dia a dia, tangibilizar. Tá vendo essa tarefa aqui? Você entendeu que essa parte do que precisa ser feito é sua, eu não quero saber como é que você vai fazer, pode tomar a decisão. Sabe? Tentar trazer para um fato mais prático, uma rotina do dia a dia, e uma coisa bacana é quando você delega uma missão para o time, você desdobra a tarefa, deixa claro o que e porquê, e delega o como, já de imediato, no mesmo dia ou no dia seguinte, já perguntar, você já fez alguma coisa dentro dos limites que eu estabeleci para você? Tá? Isso aí fala muito, tá, Leandro? Inclusive, quando a gente vai falar do feedback, porque o feedback é uma peça fundamental na questão da segurança psicológica. Eu lembro que eu fazia isso com a Vivi, com a Cris aqui, com a Marta também, que eram minhas últimas coordenadoras. Quando eu dava reunião de feedback, eu sempre pedia que elas me dessem um feedback primeiro, nos primeiros 30 minutos. Elas me diziam, Marta, eu quero que você me diga o que eu posso melhorar, o que eu estou falhando, o que eu estou pecando. E aí eu lembro a Cris fazia isso com muita frequência. A Cris me trazia e eu procurava resolver isso no mesmo dia. Dizer assim, lembra aquilo que tu me deu no feedback passado? Aqui no feedback hoje de manhã? Tá aqui agora de tarde a devolutiva. Então, essa continuidade, ela que gera segurança psicológica, ela que vai empoderando o teu time aos poucos. É você delegar, porque às vezes acontece o que o pessoal falou assim, uma reunião, beleza, a reunião ele falou que eu estou empoderado, eu posso fazer essa tarefa, eu tenho autonomia para isso. Mas aí isso cai no esquecimento, correria, pressão e tudo mais. Mas quando você traz já de imediato, no mesmo dia, no dia seguinte, lembra aquela autonomia que eu te dei? O que você já avançou com relação a isso? Aí ele vai sentir que realmente você está incentivando que ele faça essa delegação, ele tome essa decisão. Tá? Não sei se ficou claro, Leandro, tá? Mas pode responder, senão eu pergunto, pode reforçar aqui que eu explico novamente. Mas aí é uma questão de cadência, como eu falei, a gente tem um tempo muito curto aqui, não tem como entrar nos ritos, rotinas e rituais, porque é dentro desse escopo de ritos, rotinas e rituais que a gente dá cadência
para uma descentralização, para uma segurança psicológica, para um sentimento de responsabilidade, tá bom? Espero que tu tenha respondido, inclusive, Leandro, ali o formulário, se não preenche novamente, que você é uma pessoa que eu gostaria muito, quem sabe, aí da gente já conversar também numa sessão de diagnóstico estratégico, tá bom? Muito obrigado, Leandro, pela contribuição. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta também que gostaria de fazer? Quer abrir o microfone ou quer fazer a pergunta aqui? Vamos ler no chat ali, dissolve o comentário. Marcelo, como agir com razão e não com emoção na liderança quando possui amizades, parentesco e uma tomada de decisão como estar demitindo ou fazer uma correção sem prejudicar a relação entre ambos? Esse dia eu estava lendo um livro sobre liderança, Carlos, que ele fala o seguinte, que o time é como uma família, né? Muitas vezes, quem é que já fez essa analogia? Não, meu time é como uma família, a gente se dá tão bem que é como se fosse uma família. Cuidado, tá? Cuidado, você não pode transformar o seu time numa família, tá? Cuidado. Eu sei que tem casos que realmente são empresas familiares, que aí é mais delicado ainda, tá? Mas quando um time não tem nenhum vínculo de parentesco, cuidado, e é uma linha muito tênue para você não trazer todo mundo como um bom amigo. Porque quando você precisar dar um feedback forte, trazer a empatia assertiva, falar o que precisa ser falado, dizer não muitas vezes, ele vai ficar magoado, vai agir, vai levar para o lado emocional. E aí sim, existe uma estrutura de feedback. E detalhe, tá, pessoal? Aquele feedback ultrapassado do feedback sanduíche, né? Não era o feedback sanduíche que o pessoal falava? Como é que é o feedback sanduíche, né? Tu começa elogiando, dá uma paulada no meio, depois agradece, depois elogia no final. Metodologia ultrapassada, tá? Se você utiliza, é metodologia ultrapassada, tá? Não existe feedback mais, tá? É um feedback muito parecido com... A Andrea, que é do RH, confirma aí, né, Andrea? Feedback sanduíche é ultrapassado. Andrea, responde no chat se eu tô falando mentira ou não. É isso aí, tá? Existe feedback mais moderno, mais efetivo, que gera mais resultado, tá? É o feedback, como o Silvio falou anteriormente, é o feedback que ataca o problema, o fato e não a pessoa. Mas trazendo respondendo a tua pergunta de forma clara aqui, Carlos, tá? Você ter uma estrutura, uma metodologia de dar um feedback, tá? Espero que você também tenha preenchido, inclusive, a sessão de diagnóstico, ali o formulário, porque a gente pode, inclusive, trabalhar e eu te entregar ferramentas fantásticas de um feedback eficiente, que tu consegue tirar a emoção, na medida certa, obviamente, porque também tudo tem emoção, mas tu consegue isolar um pouco mais a variável emoção na hora de dar um feedback atacando o problema e não a pessoa. Tá bom? Tem método para isso, tá bom, Carlos? Espero ter respondido a tua pergunta. A Cris falou, sim, o Marcelo sempre foi um bom líder. Obrigado, Cris. Deu muita autonomia, com confiança no meu trabalho, com feedbacks muito sinceros. Sou muito grato. Obrigado, obrigado. Marcelo Silva, Capita, posso perguntar? Claro, pode colocar a tua pergunta aqui. Você vai perguntar no chat ou quer que eu vá lá ouvir o áudio? Você vai perguntar no chat aqui? Ô, Capita, se você estiver me ouvindo... Ele está abrindo o microfone, só um pouquinho. Vai lá. Pode falar, Marcelo. Bom, Capita, prazer falar com você de novo. Da mesma forma. Capita, me fala uma coisa, qual é a sua sugestão ou como você pode orientar quando o seu líder, no caso eu, descentraliza, mas os sócios da empresa são centralizadores e mesmo assim a gente consegue ainda fazer a equipe crescer. O que você pode nos orientar? Deixa eu só para entender, só para entender, o seu líder superior é centralizador, embora você prega uma liderança mais descentralizada, é isso? Correto, isso mesmo. O sócio Perfeito. da empresa é centralizador. Perfeito. Muito boa pergunta. Marcelão, o pessoal da GEMAD está aí com a gente aí também. Obrigado pela participação. Então, Marcelo, a gente falar com a liderança de cima, ela é extremamente importante e digo até que fundamental para a gente poder ter êxito. A liderança, ela tem que, assim como a gente quer que o nosso time confie na gente, né, que ele tenha a segurança psicológica de trabalhar com responsabilidade, errar rápido, corrigir rápido, mas ter autonomia, é isso que a gente quer para o nosso time. O mínimo que a gente quer é que o nosso superior também, nosso líder imediato também nos veja dessa forma, não é mesmo? E a melhor forma que você, tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, consegue entregar ótimos resultados da maneira como você lidera. Você lidera dando autonomia, você lidera dando
né, transmitindo segurança psicológica. E aí é importante, naquela reunião individual que você vai ter no teu 1 a 1 com o teu líder imediato, você mostrar para ele que os resultados que você atinge são justamente pela maneira como você lidera. Eu fiz questão de mostrar para vocês aqui que quais são os resultados que eu tive utilizando essa metodologia. Você precisa fazer exatamente isso, tá, Marcelo? Mostrar que os resultados que você está tendo não são acaso, não são sorte, não são porque não existe concorrência, mas sim porque você tem uma liderança descentralizadora, uma liderança que transmite segurança psicológica para o teu time. Tem que mostrar como que você chega nesse resultado, por que que você tem um time que tem. Isso fala muito de uma coisa chamada paradoxo do líder. O pessoal do RH deve conhecer essa denominação que é o paradoxo do líder. O paradoxo do líder é o seguinte: o teu time ele é tão bom que nem precisa que você esteja lá para chegar na alta performance, atingir os resultados. Mas o time ele só é tão bom assim porque tem um líder que é você. Isso é o paradoxo do líder, tá? Então é isso, tá, Marcelo? Se não ficou alguma dúvida, por favor, pergunta novamente. A gente está aqui para, né, deixar tudo às claras. Mas é isso. É importante sim você mostrar por como que chegou no teu resultado. E você tem muito respaldo para isso, Marcelo. Tem a oportunidade, provoque a oportunidade de levar isso para o teu líder, tá bom? E porque eu acho que você é um dos que podem difundir isso, inclusive, para os demais líderes da tua empresa, teus pares, inclusive, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Tem mais alguma dúvida no chat aqui, Felipe? Não? Todos aqui? Acho que é isso, né? Cumprimos aí 1h30, como a gente prometeu, de webinário. Leandro, Marcelo, Giancarlo, Ingrid, muito obrigado, obrigado. Se qualquer coisa tem mais alguma dúvida também, me comprometo então a entrar em contato com vocês na sequência, os ganhadores dos livros, tá? Para a gente poder encomendar e entregar os presentes de vocês. E amanhã de manhã, na primeira hora, eu já começo a chamar os primeiros agraciados com a sessão de diagnóstico estratégico, tá? Agradeço. Tem uma última pergunta aqui. Em uma cultura de mais de 30 anos, onde sempre foi trabalhado a produtividade e não as pessoas, e hoje a nova geração de comando vem de uma nova visão de gestão de pessoas, como iniciar da melhor forma? Que baita pergunta. Vamos lá. Uma cultura de mais de 30 anos. Olha, a cultura, Silvano, ela nunca... A cultura... Peter Drucker já falava, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, não é um planejamento de um ano, um planejamento de um mês que vai mudar uma cultura de 30 anos. Tá? Quando a gente fala de cultura organizacional, recomendo o livro, inclusive, A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix. Ele fala muito da cultura da reinvenção. E mudar a cultura é um processo que demora tempo. Tá? Você não vai implementar uma nova cultura trazendo um novo planejamento, uma nova visão estratégica. Você tem que viver e nós sermos os promotores desse novo comportamento, dessa nova cultura. Tá? Quando a gente fala de cultura organizacional, é extremamente desafiador. A Eliane, aí, que é a gerente, que é a proprietária da loja da Criar de Balneário Camboriú, se ainda está aqui conosco, ela sabe que a gente fala muito sobre cultura organizacional. E criar essa cultura demora tempo. Tá? Então, exige bastante, tá, essa questão de você mudar a cultura. Tem método, tem ferramentas, mas uma cultura, ainda mais bem enraizada de 30 anos, ela vai demorar aí pelo menos uns 2, 3 anos para você mudar, com muito trabalho, inclusive. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta, senão pode me chamar novamente que a gente conversa. Qualquer coisa, por favor, Silvano, preenche lá o formulário lá que vou ter o prazer de conversar contigo também, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Edson Pisol está aí com a gente, obrigado mais uma vez. Eu acho que se não tem mais nenhuma dúvida, uma pergunta, só quero agradecer, então. Pode tirar o destaque do meu aqui, que eu quero ver todo mundo que ficou comigo até o final. Ednei, Elisângela, Ivan, obrigado. Paulinho, muito obrigado. Paulinho Jesus, obrigado por estar aqui comigo, prestigiando. Daiane, Vilton, nosso poeta, obrigado por estar comigo até o final, Vilton. Pessoal aí representando o CDL de Balneário Camboriú, Silvano, obrigado de verdade, foi uma honra. Espero que realmente, depois de 1h30 que vocês pararam a rotina de vocês, André lá de Santo André, Adilson Martedal, Andrea, obrigado de verdade pela contribuição e eu espero de verdade que eu tenha conseguido levar uma mensagem,
uma ferramenta, um insight prático que amanhã mesmo você consiga aplicar com seu time, em você mesmo, para chegar num nível de liderança extrema, uma liderança de alta performance, porque 2026 já está aí, cheio de desafios, mas com muitas oportunidades para quem tomar posse da sua liderança, quem assume a responsabilidade por tudo que acontece dentro do seu time. Obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus, bom descanso, e a gente se vê por aí, vai se falando nas redes sociais, nos diagnósticos, porque a gente pode mais, juntos a gente pode ir mais forte ainda. Obrigado mais uma vez por tudo, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.